Graça e paz, bom dia. Bom dia, mulheres, bom dia todos que estão nos assistindo aí mais uma vez desse sábado. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos aqui mais uma vez. Nós temos só a agradecer a Deus por estarmos aqui reunidas em nome de Jesus. Então vamos orar, agradecendo por esse tempo e abençoando essa célula que venha a ministrar no seu coração. Vamos pedir a presença do Espírito Santo, para que ele venha tocar você aí no seu lugar e venha ministrar no seu coração, assim como a gente pede que ele ministre no nosso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, Pai amado e eterno, nós te glorificamos nessa manhã, te rendemos graças e dizemos, Pai, que somos tementes e dependentes do Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Estamos aqui reunidas, Pai, em teu santo nome, para aprender mais da sua palavra, para refletir mais sobre a sua palavra e para que o Senhor fale aos nossos corações e mude a nossa vida. Transforma, Pai, a minha vida e a vida de todas as pessoas que estão nos assistindo. Que o Senhor venha ministrar no coração de cada pessoa que vai receber essa palavra ou que está recebendo essa palavra nesse momento. Que o Senhor venha trazer consolo, refrigério, que o Senhor venha trazer a necessidade de cada um. Porque somente o Senhor, exaltado, poderoso, misericordioso, somente o Senhor é capaz de fazer isso por nós. Te louvamos, te agradecemos e pedimos ao Senhor que esteja conosco nos dias de hoje, através do Teu Espírito e até a eternidade. Nós te louvamos, te engrandecemos nessa hora e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe nesse tempo que nós estamos começando agora. E hoje a palavra de Deus vem trazer uma reflexão para nós sobre filhos de Deus, filhas de Deus. Ser filho de Deus é um dos privilégios que nós podemos ter nessa terra. E hoje eu queria que você saísse daqui mais filha de Deus ainda. Que você entendesse que ao ser filha de Deus, você também vai conseguir produzir filhos de Deus. E nós vamos entender tudo isso hoje e eu peço ao Espírito Santo que esteja conosco, que nós possamos ser ministradas e queremos que Ele plante aí no nosso coração uma sementinha de querer andar sempre conforme a Tua palavra e andar conforme os preceitos de um filho de Deus. Amém? Eu gostaria que você refletisse na palavra. Nós vamos falar no trecho, no Evangelho de João, capítulo 1, o verso 12 e 13. Se você tem uma Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia em casa, você precisa comprar uma Bíblia. Se você compra tantas outras coisas, como é que você, uma filha de Deus, que você é e vai se tornar ainda mais, como é que você não tem uma Bíblia? Que é o manual de vida, o manual que o Senhor deixou para nós. Foi o nosso Pai que deixou essa Bíblia para nós. E nós precisamos ter uma em casa. Amém? Se você precisa de uma Bíblia, você pode falar com a Cristiane. Ela te ajuda nisso, ela trabalha com esse ramo. E você pode pedir uma ajuda, eu tenho certeza que ela vai te abençoar. Amém? No João, capítulo 1, verso 12, diz assim: Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhas de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Que Deus nos abençoe diante da tua palavra. E que bênção é essa palavra! Essa palavra, descrita no Evangelho de João, vem nos dar direções, porque se por um acaso você ainda não é uma filha de Deus, é hoje que você vai se tornar. Porque João é muito claro em dizer que nós somos frutos de uma escolha. João deixa muito claro que a receber o Senhor como nosso Senhor e Salvador nos faz
ser filhos de Deus. João também diz que o direito de ser filho de Deus é para aqueles que escolhem, para aqueles que declaram, para aqueles que dizem isso aos quatro ventos. Eu sou filha de Deus, porque eu reconheço o Senhor como meu Senhor e como meu Salvador. À medida que nós entendemos que Deus é uma autoridade, assim como um pai, Deus é uma autoridade na nossa vida, nós entregamos essa legalidade para o Senhor. E aí então nós nos tornamos filhas de Deus. Então eu gostaria de saber se nós temos filhas de Deus aí. Se você que está aí nos assistindo, você se identificou aí como filha de Deus? Amém, glória a Deus, que você tenha se identificado. E se por um acaso você não se identificou, que hoje você decida. Porque como uma mãe que ora, você precisa ser filha de Deus. A sua vida precisa ser do Senhor. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. E você também precisa reconhecer o Senhor na sua vida e em todas as coisas que você faz. Reconhecer Ele como o seu Senhor e como o seu Salvador. Nós sabemos que em relação aos nossos filhos, essa escolha, ela vai vir um pouquinho mais para frente. Mas como mães ou como responsáveis por alguém que podemos ser, né? Porque às vezes a gente não é... Existem mães que não são mães naturais, assim como diz a palavra de Deus, assim como nós somos filhas de Deus, não é por descendência natural, mas é por criação, mas é porque reconhece o Senhor. E existem mães que são assim, que não necessariamente pariram seus filhos, mas criam e são responsáveis por pessoas. E aí a nossa maior preocupação, uma das nossas preocupações é essa responsabilidade de preparar esses filhos, nossos filhos, para se tornarem filhos de Deus também. Essa escolha por parte do seu filho vai ser feita um pouco mais para frente, nós sabemos disso. A necessidade de você ter essa consciência e de você decidir isso, para que você se torne uma filha de Deus. É por isso que, no que diz respeito aos nossos filhos, nós vamos preparando o caminho para que no momento, ali por volta de 12 anos, 13 anos, isso pode variar um pouquinho, mas aonde ele já tem um pouco mais de consciência, já é um pré-adolescente, vamos dizer assim. Aí ele já tem condição de tomar a sua própria decisão, em reconhecer o Senhor como seu Senhor e Salvador. E qual é a nossa função como filha de Deus e como mãe? A nossa função é preparar esse caminho. E é por isso que nós estamos aqui. À medida que os nossos filhos crescem, nós estaremos caminhando junto com eles e preparando o momento da decisão. Mas e se meu filho já cresceu? Você pode me perguntar. E ele não escolheu o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele. Mas aí você, que é uma mãe que ora, é a mãe que vai interceder pela vida do seu filho. Você, que é uma filha de Deus, entende que o poder da oração é muito grande. O poder e a autoridade dada pelo Senhor para que você tem sobre a vida do seu filho, te faz uma intercessora para que ele venha a reconhecer o Senhor como seu Senhor e Salvador. Você precisa acreditar nisso, que você, mãe, você que está me ouvindo, você responsável, ou pai, você precisa ser o maior ou a maior intercessora que o seu filho tem. Interceder pelo seu filho para que ele tome uma decisão correta, interceder para que o seu filho chegue na idade de decidir e clamar para que o Senhor seja o Senhor e Salvador da vida dele, interceder durante todo esse processo. Isso faz parte das mães, isso faz parte de uma mãe que ora, como eu e como você. Nós precisamos, à medida que nós somos filhas de Deus, usar as ferramentas, as armas que Deus nos dá. Então, por isso que hoje eu quero que você, filha de Deus, pense que você está aqui para criar filhos de Deus.
Você está aqui para preparar novos filhos de Deus, assim como diz a palavra do Senhor. Preparar o caminho e criar os nossos filhos, nós temos falado há semanas que tudo isso precisa ser feito debaixo da palavra de Deus, debaixo das diretrizes do Senhor. É por isso, filha de Deus, que você precisa ter um manual de vida na sua casa. Não só para que ele fique aberto numa página, em um salmo bonito, ou em uma passagem que mexe com seu coração, mas que você aprecie as palavras, para que você medite, para que você reflita e principalmente para que você aceite o Senhor como seu Senhor e Salvador todos os dias da sua vida. Aceitar o Senhor, sim, é um momento em que nós fazemos isso, mas eu acredito que talvez nós tenhamos que fazer isso todos os dias. Repetir essa atitude todos os dias. Se não todos os dias, mas vira e mexe, você tem que estar relembrando isso. Porque nós vivemos num mundo onde o bombardeio é muito grande. Então, ser filho de Deus, reconhecer o Senhor nesse mundo tão perverso, tão de valores distorcidos, talvez tenha que ser uma atitude diária. E aí você, como filha de Deus, precisa que carrega aí um futuro filhinho de Deus. Você também precisa, ao fazer isso todos os dias, o que vai acontecer? Você vai ser um testemunho diário na vida dos seus filhos. Então é por isso que nós precisamos pensar que talvez o primeiro ser filha de Deus e sábia é um dos primeiros ensinamentos que nós devemos mostrar para os nossos filhos. Você precisa ser filha de Deus e você precisa ser uma sábia filha de Deus, ou uma filha de Deus sábia. A sabedoria acompanha os filhos de Deus. Deus se agrada quando nós buscamos essa sabedoria nele. E é por isso que nós vamos diariamente tentar passar isso para os nossos filhos. E como que você vai passar e transmitir sabedoria para os seus filhos? Para que eles futuramente façam boas escolhas, para que eles vivam conforme a palavra, que são atitudes sábias. É sendo um exemplo. Você sabe disso. Nós temos falado isso semanas após semanas. O ministério de mãe, ele envolve essa questão do exemplo de uma maneira muito importante. Mais do que eu muito falar. Eu falo porque é preciso e a comunicação, como nós também já conversamos, faz parte da vida de mãe, faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento físico, neurológico dos nossos filhos. Mas a atitude vai fazer toda a diferença, porque o seu filho, ele olha para você, e quando ele olha para você, ele capta tudo que você tem feito. Por isso que você precisa dar bons exemplos e ser uma filha de Deus sábia é o primeiro ensinamento que você precisa se preocupar. Amém? Se nós sairmos daqui, dessa célula de mães, dessa live, entendendo isso, eu acredito que nós seremos ótimas mães para os nossos filhos. E é isso que nós temos que buscar. A Bíblia, ela nos direciona a respeito dos elementos para a gente instruir os nossos filhos na justiça. São muitos os elementos, são muitos. Nós conversamos e se você perdeu algum desses elementos, se você perdeu alguma ministração, se você está começando a nos assistir a partir de agora, o YouTube está recheado de ministrações de sábados anteriores. E ali, através dos temas, você pode buscar aquilo que você precisa nesse momento. Os instrumentos da correção, a maneira como nós viemos abordando esses temas, pode te ajudar a trabalhar e instruir os seus filhos na justiça de Deus. Quando nós começamos a falar nesse tema, nós refletimos lá no texto de 2 Timóteo 3,15, onde fala das funções da Bíblia. E aí viemos envolvendo esse tema e correlacionando com o nosso dia a dia de mãe, com as nossas dificuldades, com os nossos enfrentamentos. E eu creio,
Assim como eu fui abençoada semana após semana, eu creio que muitas mulheres também foram. E você que vai buscar essas ministrações também pode ser. Não deixe de buscar aquilo que edifica a sua casa e a sua família. Busque, reflita, entenda, peça discernimento ao Senhor, peça sabedoria ao Senhor. E é isso que nós estamos falando. Ser uma filha sábia de Deus é entender que quem te ajuda a discernir as coisas de Deus é Deus. Isso é sabedoria do céu. É assim que você precisa buscar, é assim que você precisa ser, para que você consiga usufruir cada vez mais da palavra. Os filhos de Deus, eles podem ser sábios ou eles podem ser tolos. Ou melhor, você pode ser um filho sábio ou você pode ser um filho tolo. E qual tipo de filha você quer ser? Qual tipo de filho você quer reproduzir? Qual tipo de filho que você quer olhar lá na frente e perceber que você criou? Hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de 3 características do filho que é tolo e de 3 características de um filho sábio. Você já entendeu que para que você seja filha de Deus, reconhecida, autenticada, você precisa reconhecer o Senhor como seu Senhor e Salvador e trabalhar em favor do seu filho ou interceder pelos seus filhos para que eles busquem essa mesma escolha. Mas, mesmo assim, nós sabemos, e a Bíblia sabe disso, o Senhor sabe disso quando Ele fez a palavra de Deus, que nós enfrentaríamos essas dificuldades, porque Ele sabe de todas as coisas, né? Não é só um jargão isso. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe o que aconteceu, o que acontece e o que irá acontecer. Então, quando a Bíblia foi feita, ela já estava atualizada para os dias de hoje. Porque a Bíblia, ela se atualiza pelo poder do Espírito Santo. E lá está descrito, no livro de Provérbios, sobre as características do filho tolo. E hoje nós vamos conversar sobre isso também. A primeira característica de um filho tolo é que ele despreza a repreensão. Trata com desdém, não liga. Você, filha de Deus, você precisa receber a repreensão. Nós vamos falar nisso mais pra frente. Porque a repreensão, como nós viemos conversando, ela tem os seus aspectos mais firmes, mais duros, mas a repreensão é bênção para quem recebe. Mas o filho tolo não entende isso. O filho tolo, ele despreza a repreensão. Isso está descrito lá em Provérbios, capítulo 1, verso 30. O segundo ponto, a segunda característica do filho tolo, tem a ver com que ele ignora a disciplina. Desprezar e ignorar seria a mesma coisa? Não, porque a atitude de ignorar tem a ver com, tem uma nuance de orgulho. Tem uma nuance de você olhar para aquilo e, apesar de você entender que aquilo pode ser bom para você, você simplesmente finge que não está vendo. Ou até mesmo, eu posso, até anotei uma frase aqui, não quero nem saber desse negócio de ser corrigido. Esse negócio de corrigido não é para mim. Eu sei o que eu faço. Eu sei das minhas atitudes. Ninguém manda em mim. Então isso tem a ver com orgulho. E se isso tem a ver com orgulho, isso tem a ver com você, que não é com você, em nome de Jesus, mas tem a ver com o filho tolo que ignora a repreensão e a disciplina. Provérbios 10, 17. A terceira característica do filho tolo tem a ver também que ele odeia a repreensão. E odiar traz a ideia de que você não quer nem ter contato, você não quer ter relacionamento. Desprezar, ignorar e odiar. Ou seja, vai pra lá. Não quero nem ouvir, né? Porque quem despreza ainda ouve. Mas quem odeia não quer nem ouvir. Não quer relacionamento.
com aquele que está repreendendo e muito menos com o Senhor. Então, essas três características nos faz pensar que é nessa hora que se você identificar isso nos seus filhos, se você identificar isso na sua vida, você precisa da intervenção e da repreensão baseada na palavra de Deus. São instrumentos da correção que serão necessários serem aplicados. Para quê? Para que você corte, como diz o ditado, o mal pela raiz. Existem coisas, existem nuances, sentimentos, né, que mostram que lá na frente o negócio só vai ficar pior. E cabe a você, mãe, quando você identificar isso no seu filho, você entrar com toda essa bagagem de instrumentos da correção, de ensinamento, de repreensão. Você precisa, baseada na palavra de Deus, intervir nesse momento. Porque você, assim como eu, não quer que o seu filho seja um filho tolo. Você não quer que ele carregue características de um filho tolo. Mas lembre-se, você não pode ser uma filha tola. Porque se você for tola, você provavelmente reproduzirá um filho tolo. Então que em nome de Jesus, hoje você decida a não ser tola e também decida a trabalhar em favor do seu filho, para que quando ele tome a sua decisão ao se tornar filho de Deus, ele não seja um filho tolo. Amém? E aí eu gostaria de refrigerar o seu coração com o filho sábio. Você, eu creio que se você não era, hoje você vai se tornar. Você vai se tornar uma filha sábia, porque existem também 3 características aqui de um filho sábio, de uma filha sábia. E a nossa oração aqui é que você se identifique com as 3 características. Você, eu e todas as pessoas que possam assistir esse vídeo. Que você possa ser uma filha sábia de Deus. Que hoje seja o dia da sua decisão. O filho sábio, em primeiro lugar, ele se afasta do pecado pelo qual ele está sendo reprovado e ele se volta para o Senhor. Provérbios 1:23. O filho sábio, ele identifica, ou se ele não tem capacidade de identificar sozinho, ele aceita a identificação feita pela sua mãe. E aí o que ele faz? Ele se afasta. Porque ele entende que aquilo não é para ele. Aquilo não é para ele. Porque ele entende que o seu pai, a sua mãe, sabe o que é melhor para ele. E você, como filha de Deus, também precisa entender que o seu Pai Celestial sabe o que é melhor para você. Se ele sabe o que é melhor para você e aquilo é identificado como pecado, você sabe que o pecado não comunga com o Senhor, está resolvido. Você precisa se afastar. Mas tem uma coisa muito legal que fala aqui no final, que você precisa se voltar para o Senhor. Para quê? Para pedir ao Senhor que Ele te ajude. Se isso é difícil para você, você precisa pedir ao Senhor que Ele te ajude, a se manter longe daquele pecado. Amém? Essa é a primeira característica de um filho sábio. A segunda, o filho sábio acolhe a disciplina. Você precisa trabalhar em favor disso. Nós falamos aqui, há 2 encontros atrás, que você precisa treinar o seu filho para que ele te obedeça num primeiro momento. Esse negócio de protelar a obediência faz com que ele vicie nisso, que ele aprenda isso. É lógico que você, como mãe, você não está querendo ensinar isso. Talvez você está querendo ser mais amena, você está querendo não pegar tão pesado. Mas a Bíblia nos orienta a ajudar os nossos filhos a receber a direção e obedecer. Você vai conseguir isso de uma hora para outra? Não. Isso é trabalhoso, isso demanda tempo, investimento, muita conversa, talvez uma repreensão mais dura. Nós falamos a respeito da vara da correção. Nós não sabemos o que você vai precisar para conseguir esse resultado com o seu filho.
Mas se você fizer tudo isso debaixo da palavra de Deus, eu tenho certeza que o caminho vai ser o melhor para você e para o seu filho. E aí você vai ter esse filho sábio que acolhe a disciplina. Provérbios 13:18. Você precisa ser também essa filha sábia. Como que você reage diante de disciplinas? Reflita você hoje. Lembre-se que você é um exemplo para o seu filho. Qual que é a sua dificuldade em acatar a disciplina? Lógico, tem a ver com o seu contexto. Talvez um pouquinho diferente do que o seu filho tem que acatar. Mas no seu relacionamento com Deus, por exemplo, qual que é a sua dificuldade em acatar a disciplina vinda de Deus? Quando Deus fala com você, quando Deus pede algo para você, através da sua comunhão com Ele, como é que você reage? Você ignora? Você despreza? Você odeia? Isso são características de um filho tolo e não de uma filha de Deus como você. Então hoje você precisa decidir isso, filha sábia. Você precisa não reagir com orgulho, porque isso significa acolher a disciplina. Não reagir com orgulho ofensivo. Você não precisa se sentir ofendida porque você foi repreendida. Porque você sabe. Como mãe você sabe porque você aplica isso com o seu filho. Que a repreensão ela não é para ofender, ela não é para envergonhar. Muito pelo contrário. É por amor, lembra? Não é diferente com você. O filho sábio seria a terceira característica, ele escuta e ouve a disciplina. Provérbios 15:31. Acolher, escutar e ouvir. Qual que é a diferença? Escutar significa atentar ao que está sendo dito. E também significa obedecer o que está sendo dito. Então não adianta só você acatar algo, mas você não obedecer. Você ficar só quieto, como uma filha sábia, isso é positivo. E o obedecer também é uma característica de um filho sábio. Entender que a disciplina é para você, porque o seu Pai Celestial sabe o que é melhor para você, faz de você uma filha de Deus sábia. E com certeza fará você produzir filhos de Deus sábios também, ou filhos sábios de Deus. Você precisa viver isso como uma verdade, ou você precisa buscar. Nós estamos nessa disposição de sermos mães que oram para aprender, porque reconhecemos que somos falhas, pecadoras e carentes da misericórdia do Senhor, a começar por mim. Temos dificuldades, temos resistências durante o nosso dia a dia. Seria muito bom se a gente já vivesse na eternidade, onde não existem os problemas e a gente vive o dia todo glorificando, adorando, assim como vai ser no céu. Mas ainda não é a nossa realidade. E a Bíblia, ela está aqui para dizer para nós que nós temos que ensaiar por aqui. Nós estamos ensaiando aquilo que nós vamos viver lá no céu, aonde nós seremos sábios, adoradores, nós seremos tementes ao Senhor, nós estaremos lá para adorar e glorificar o nome do Senhor. Mas lá no céu vai ser lá na eternidade vai ser outro contexto. Hoje nós precisamos fazer isso aqui, nesse tempo em que Deus nos colocou. E é isso que eu te convido a fazer, mãe, no dia de hoje. Esse é o futuro, e eu queria te perguntar, te questionar. Esse é o futuro que você quer para os seus filhos? É um futuro de filho sábio? Repetindo, o filho sábio afasta do pecado e busca o Senhor. O filho sábio acolhe a disciplina. E o filho sábio escuta e ouve a disciplina. É isso que você quer para ele? Eu quero isso para os meus filhos. Eu quero. E é por isso que nós devemos começar a discipliná-los e educá-los, trabalhar nessa educação cristã desde cedo, para que a palavra
vá adentrando o coração dele, para que a disciplina adentre o coração dele. E, no nosso caso de filhos pequenos, quando ele crescer e chegar no momento da sua decisão, ele não vai ter dúvida, porque ele entende, na prática, o que é ser um filho de Deus. É só ele declarar. E, para aqueles que ainda não declararam, se por acaso seu filho ainda não declarou, ele vive sem essa declaração de que o Senhor é o Senhor e o Salvador dele, que você, mãe, não desista de interceder pelo seu filho, porque o poder da sua oração pode transformar a vida dele. E aí, o que vai acontecer? A palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir, descrita lá em João, aonde diz que todos os que receberem, os que creram o seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E é isso que nós queremos. Amém? Nós vamos terminar esse tempo lá no livro de Provérbios. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí para mim, tá? Provérbios 22. Provérbios 22, verso 15. Nesse trecho, a palavra de Deus é clara em dizer a maneira como algo usado com sabedoria, como nós conversamos na semana passada, pode fazer diferença na vida do seu filho e na sua vida como filha de Deus. Provérbios 22, 15 diz assim: a insensatez, ela está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Amém? Nós temos a certeza, através da palavra de Deus, que a correção, que a repreensão, que o convencimento, que o ensino faz diferença na vida dos nossos filhos e livra eles, assim como nós, da insensatez. Então hoje nós saímos daqui decididas a ser, em primeiro lugar, filhas de Deus. Vamos declarar isso em oração. Se você não é um filho de Deus ainda, porque você ainda não declarou isso, você pode declarar aí na sua casa, enquanto nós estivermos orando: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. E tudo que tenho, tudo que sou, coloco nas suas mãos. Uma oração simples que vai fazer você explodir. Espiritualmente, isso sela a palavra de Deus, que aquilo que é selado na terra é selado no céu. E aí vai selar aqui na terra. E vai estar declarado que você é uma filha de Deus. E aí, declarando isso, que você é filha de Deus, você vai viver buscando ser uma filha de Deus sábia, para produzir filhos sábios. E assim nós chegaremos juntos na eternidade. Vamos orar? Vamos orar declarando que nós somos filhas de Deus e reconhecendo o Senhor como nosso Senhor e Salvador? Fecha seus olhos aí no seu lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, amado Pai, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, crendo que a Tua presença é real neste lugar. Agrada o Teu coração, Pai, que nós declaramos nessa hora: nós queremos e somos filhas do Senhor. Declaramos que o Senhor, Pai, é nosso Senhor e nosso Salvador. Toma a nossa vida, toma a direção da nossa vida, para que nós possamos fazer a Sua vontade, a começar pela criação dos nossos filhos, e que nós possamos, Pai, instruí-los nos seus caminhos, para que no momento da sua decisão, eles não tenham dúvida em se tornarem filhos de Deus. Que o Senhor, por favor, tenha misericórdia das nossas vidas. Faça de nós, Pai, filhas do Senhor. Nós reconhecemos e declaramos: o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador.
Obrigado, meu Deus, por esse tempo tão precioso. Obrigado por essas vidas, Pai, que tomaram essa decisão no dia de hoje. E que em nome de Jesus, que o Senhor nos sustente diariamente nos desafios que nós temos pela frente. Nós te glorificamos, colocamos os nossos filhos debaixo das tuas asas, debaixo da sua proteção. Nos ajuda, Deus, na criação e no direcionamento dos nossos filhos, para que eles se tornem filhos sábios. Que em nome de Jesus, a nossa oração suba como oferta de aroma suave ao Senhor. E que o Senhor, por favor, esteja conosco até os últimos dias das nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos e que não temos. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe nesse sábado de manhã e que a presença do Senhor seja real na sua vida. Não só nesse dia, mas em todos os dias da sua vida. Deus te abençoe. Siga a gente nas redes sociais. Participe da sala de oração, quarta-feira, às 20 horas. É uma bênção. Nós temos orado e sustentado as pessoas em oração. Se você tem um pedido de oração, mande no Facebook. Pelo Instagram a gente não consegue depois pegar os comentários. Então, por favor, encaminhe no Facebook, mande por Messenger, por direct. Arruma um jeito de falar com a gente. Isso não é difícil, mas creia, a oração tem muito efeito. E nós estamos orando pela nossa cidade, pelo nosso país, pelas mães e por tudo aquilo que nós precisamos orar. Que o Senhor abençoe vocês, te dê uma excelente final de semana e não esqueça, você é uma mãe que ora. Deus abençoe sua vida.